A paz, irmãos. Olha, eu estou muito nervosa porque o pastor me pegou de surpresa no começo do culto, tá? Mas eu vou falar só algumas coisas que Deus tem feito na minha vida e uma palavra que Ele me deu na sexta que o pastor pediu para eu falar. Eu sabia que eu devia ter trazido a outra Bíblia que o resumo estava dentro e eu deixei lá em casa. Mas eu escrevi algumas coisas que o Espírito Santo me fez lembrar. E a palavra que Ele me deu foi em Romanos 8. Queria que os irmãos abrissem, ou o irmão coloca aqui também. É Romanos 8, eu vou ler o 11. 8:11. Amém? Vou ler aqui. O quê? Que chique. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do teu Espírito que em vós habita. Amém? Eu vou ler também, que é o 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O próximo. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Amém? Eu vou falar, irmãos, sobre o Espírito Santo. O que eu tenho vivido, que aqui na igreja, né, teve bastante pregações sobre o Espírito Santo, teve campanha do Espírito Santo, e do ano passado para cá, de dezembro para cá, o Espírito Santo tem me chamado para águas mais profundas. Mais profundas. E eu vou contar um pouquinho mais, pastor, tá? Eu estava vivendo só vivendo, sabe? Aquelas pessoas que vêm para a igreja, louva. Eu tinha experiência com Deus, assim, de tempos atrás, mas eu estava me esfriando gradativamente, porque eu estava muito cansada, sabe? Quando a gente para de observar a palavra de Deus, por mais que você lê, você não vive, você não se entrega ao que o Senhor está falando para você, você começa a se esfriar, sabe, se apagar, e a gente fica só pela graça de Deus, né? E o Espírito Santo foi me ministrando, e um dia, eu já falei isso aqui uma vez, que eu desisti dos meus sonhos. Foi bem dolorido esse dia. Porque eu estava muito cansada de tudo, sabe? Carregar um peso, eu estava carregando um peso muito grande que não era para mim. E eu desisti dos meus sonhos. E o Espírito Santo, tão maravilhoso com a gente, irmãos, Ele cuida da gente. Eu mandei uma mensagem para o Wesley e falei, amor, eu não quero mais. Eu não quero mais os meus sonhos. Eu desisto. E aí eu não estava percebendo que eu peguei o peso todo para mim, quando quem carrega o nosso peso é o Senhor. Ele falou, me dá o teu fardo, eu te dou o meu que é leve. E eu fui me levando, sabe? E aí, um dia depois, o meu antigo emprego me chamou de volta. E aí eu falei, vou voltar para ver. Aí voltei a trabalhar lá onde eu trabalhava antes, e aí Deus foi falando, ministrando na minha vida, né? Mas o trabalhar de Deus lá foi tremendo, tremendo, porque quando Deus te leva para o deserto, você aprende. E aí obrigada, Lu. E aí eu comecei a trabalhar, deixava a Olivia com a minha mãe, e ia trabalhar. Glória a Deus por isso. E foram dias difíceis também. Eu gosto muito da minha área, e aí Deus me levou de volta para eu relembrar os meus sonhos. E aí eu voltei a trabalhar, e aí Deus foi me fazendo crescer de volta aquela vontade no meu coração, de viver de novo o que eu sonhava, né?
Isso foi um propósito de Deus, e aí aquilo foi me vivificando, e aí, amém, meu sonho reacordou, o Espírito Santo me deu de volta. Só que Deus trabalhou muito mais lá. Irmãos, eu fiquei lá menos de 3 meses. Foi o suficiente. A minha chefe era uma mulher muito difícil, sabe? E a gente tinha muitos atritos, sabe? Eu não brigava com ela, mas, sabe, aquela coisa assim, que ela não era uma pessoa de Deus, sabe? Ela não era uma pessoa em paz. E aí eu ia indo e cada vez mais eu falei, meu Deus, o que acontece com essa mulher atribulada, Senhor? Essa mulher é muito atribulada. E beleza. E aí falava com o Wesley, falei, amor, a gente chega em casa e quer contar tudo, né? Aí contava tudo para ele. Às vezes ele ficava quieto. Isso me irritava às vezes, porque ele ficava quieto. E aí, beleza. E aí foi indo, até que um dia eu olhei para aquela mulher e o Espírito Santo falou para mim. Quando o Espírito Santo fala, eu não escuto uma voz. Eu simplesmente sei que ele está falando comigo. É incrível, né? E quando é o Espírito Santo, a gente não tem dúvidas, porque coisa boa não sai da gente, irmãos. Quem opera coisa boa em nós é o Espírito Santo. E aí, eu olhei para aquela mulher, eu lembro do dia, bem nos olhos dela, e Deus falou assim, se você não mudar, você vai ficar igualzinha a ela. Pá! Levei um tapa na cara. Aquele dia eu voltei para casa até tonta, né? Fiquei, meu Deus, eu vou ficar igual essa mulher? Vai. Se você não mudar o teu jeito, se você não buscar de mim a mudança, você vai ficar igual a ela. E aí eu fiquei, meu Deus, misericórdia. E aí foi o Espírito Santo que começou a trabalhar na minha vida. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, mostra para mim o que eu preciso mudar, porque eu não quero ficar igual a ela. Aí eu já comecei a rejeitar. Falei, Deus, eu não quero ficar igual a ela, não quero ficar igual a ela, não quero ficar igual a ela. E aí fui, Espírito Santo trabalhando, Espírito Santo, falei, Senhor, eu falei bem assim para ele, Márcia, Senhor, eu não tenho um psicólogo agora, mas seja meu psicólogo. E aí comecei a conversar com o Espírito Santo. Irmãos, realmente ele foi o meu psicólogo, porque ele desenterrou cada coisa dentro de mim que eu nem imaginava que existia em mim. Coisas que eu carregava, tipo de infância, da infância para cá, que eu carregava, que fez eu ser o que eu estava sendo. Coisas que eram mal resolvidas, perdões não dados, mágoas guardadas, que a gente pensa que não tem, mas a gente tem. Se você não confessar para o Espírito Santo, Deus não vai trabalhar na sua vida. Eu tive graça de Deus, porque Ele me chacoalhou. E aí, conforme eu ia vendo aquela mulher, eu falei, Deus, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. E aí fui para a palavra e Deus começou a falar comigo. Falar comigo. Você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, você precisa mudar daquilo. Porque eu era aquele tipo de pessoa, eu falei assim, se Deus me fez assim, com esse temperamento, eu vou continuar assim. Eu vou ser assim. E não é, não. Quando Deus quer quebrar, Ele quebra. A gente precisa quebrar esse orgulho, irmãos, porque a gente tem que ser pessoas que sejam sal da terra. O sal da terra não é grosseiro com outra pessoa. O sal da terra não julga os outros. O sal da terra ama o seu próximo. Quando a gente faz alguma coisa que chateia, que faz alguma coisa para alguém, a gente não está sendo sal da terra. Você está fazendo o que não é certo. Você não está tendo fruto do Espírito. Deus começou a falar comigo. Um dia, aquela mulher, a minha chefe, na minha frente, ela maltratou tanto o marido dela na minha frente, irmãos. Eu fiquei com dó daquele homem. Foi mais uma coisa que o Espírito Santo me mostrou. Você precisa tratar o seu marido melhor. Você precisa tratar o seu marido melhor. Naquele mesmo instante, as escamas, irmãos, parece que as escamas caíram dos meus olhos, de como eu era grosseira com meu marido. Deus é maravilhoso, irmãos, porque aí eu comecei a entrar de novo no propósito de Deus, para Deus restaurar o meu caráter, o caráter cristão, né? O caráter de mulher de Deus. E aí Deus começou a trabalhar. Aí começou o curso, Mulher Única. Tudo veio coroando uma coisa na outra. E aí começou o curso. Aquele curso foi está sendo um divisor de águas na minha vida, porque Deus está ministrando na minha vida no que eu preciso mudar. Todos os dias Deus fala comigo. Eu falo que eu realmente agora, eu tive um encontro no poço com Jesus. Sabe aquela mulher quando encontrou Jesus no poço? Eu tive um encontro no poço. E o Senhor me mostrou o que eu precisava de mudança. E depois, no mesmo dia que eu vi aquela mulher tratando o marido dela mal, eu peguei o meu celular depois e falei, amor, me perdoa por tudo que eu fiz com você.
me perdoa, porque eu já estava tão distante da palavra de Deus que eu não conseguia enxergar mais. E aí o meu marido é muito sábio, gente, é um homem de Deus demais. E aí ele me perdoou, ele falou, amor, amém, e tal, e a gente se reconciliou. Gente, depois que eu comecei a mudar, buscar uma mudança de mente genuína, porque a gente precisa de uma mudança genuína de vida, a minha mente foi transformada. Eu não consigo explicar para vocês o que aconteceu na minha mente. É outra Jéssica. Porque eu deixei o Espírito Santo agir na minha vida, irmãos. Foi incrível. É incrível o que Deus tem feito. Eu era uma pessoa murmuradora naquele dia do curso que falou sobre murmuração. Nossa, Deus falou demais comigo. Porque tudo na minha mente eu murmurava. E isso não é de Deus. A gente precisa ter a mente sã. A gente precisa ouvir o Espírito Santo na nossa mente. E aí Deus começou a falar isso comigo. Mente sã. Mente de mulher de Deus. Mente de servo do Senhor Jesus. E aí Deus começou a mudar minha mente. Hoje a minha mente já nem murmura mais. Fico, meu Deus, mudou. Meu Deus, como mudou? Eu julgava as pessoas, porque a gente julga às vezes sem perceber. Eu parei de julgar as pessoas. Falei, Deus, é o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo em nós. E Ele quer trabalhar nas nossas vidas, sabe? Depois disso, aconteceu, teve mais coisas lá no serviço. Depois dessa mulher, aí eu comecei a me consertar, tal. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar em outra coisa. Porque assim, quando eu me converti, quando eu tinha 15 anos, eu lembro de orar incessantemente para que quando eu me casasse, eu pudesse ficar em casa cuidando da minha filha, dos filhos que eu tivesse. Porque era minha mente, eu tinha que ficar, e eu tinha que instruir, e eu tinha que cuidar, e eu tinha que passar valores que a Bíblia tem. Eu tinha que fazer isso. E aí, enquanto eu estava lá, eu já não tinha mais paz, porque eu estava lá e a Olivia estava em outro lugar. E aí, nossa, aquilo me fez eu entrar em outro conflito. E aí comecei a orar, e Deus falou, é hora de sair. Enquanto eu estava lá no serviço, eu fiquei 2 meses, não chegou nem 3, foi 2 meses e 3 semanas, alguma coisa assim. Irmãos, eu não saí de lá com nada. Sabe que você não sai com nada, de nem um centavo de onde eu trabalhava? Nem um centavo. Porque Deus falou, você só entrou aqui para aprender, você não vai sair com nada. Saí com nem um centavo de rescisão, não é, amor? Nem um centavo. Ainda saí com dívida, porque eu tinha feito um monte de coisa no cartão para pagar. E não tinha dinheiro, porque eu não recebi nada. E aí, meu marido abençoado, né? Glória a Deus, pagou minhas contas, né? E aí voltei para casa. E agora estou fazendo uma outra coisa que o Senhor tem me ensinado, a cuidar da Olivia. Mas é outra coisa que o Senhor está me fazendo. Eu preciso ter paciência. E aí Deus está trabalhando paciência na minha vida com a Olivia. O Espírito Santo de Deus, ele tem trabalhado na nossa vida. E eu tenho mais coisas que o Espírito Santo tem feito, mas eu acho que não é para falar agora. Eu quero falar para você, que é o que eu falei na sexta-feira. O que o Espírito Santo representa na sua vida? Quem ele é na sua vida? O Espírito Santo ele tem sido muito negligenciado na nossa vida. Pois às vezes a gente ora para Cristo. Glória a Deus, nós devemos orar para Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele quem nos libertou. Mas quem Ele enviou na terra para a gente foi o Espírito Santo. É Ele quem age nas nossas vidas. E é o que Ele quer de nós. Ele quer relacionamento. O pastor vive falando, falou o Espírito Santo, ele é negligenciado. E o Espírito Santo ele tem falado, eu quero relacionamento com a minha igreja. Eu dou oportunidade para você mudar. Eu quero me relacionar com você. Você vai dar lugar? Porque nós devemos dar lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida. Irmãos, nós devemos conversar com o Espírito Santo. Nós devemos engrandecer o Espírito Santo. Nós devemos louvar para o Espírito Santo. A gente tem que louvar para Ele, irmãos. A gente tem que ter prazer. Hoje eu tenho prazer. Quando eu louvo para o Espírito Santo, porque é o Deus em mim, Deus conosco em mim. É o nosso Deus conosco. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso conselheiro. Nos momentos mais difíceis, quem está lá é o Espírito Santo. Nos momentos de livramento, quem te dá é o Espírito Santo. Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer te despertar. Desperta, igreja, desperta enquanto é tempo. Esse mundo está de mal a pior. Desperta, igreja. Desperta. Desperta. Sai desse sono.
Sai desse sono da indolência. Irmãos, em nome de Jesus. Crente, gente, crente não é feito para ver essas porcarias, pai, que passam na televisão. Crente não é feito, você está se entulhando de lixo. O tempo que você perde vendo porcaria, vai dobrar o teu joelho e conhecer o Deus que você diz que ama. Ele quer se relacionar, irmãos. É tempo de mudança. Mudança de mente. Deus quer mudança genuína na nossa vida. Ele quer renovar o nosso caráter. A gente precisa ter caráter de crente, irmãos, caráter cristão. Ele quer isso para a gente. Ele dá oportunidade. Está aqui, irmãos, é um manual de vida. Amém? Olha, irmãos, se eu for falar tudo que o Espírito Santo tem feito na minha vida, eu vou ficar aqui, muito tempo, porque Deus é maravilhoso, Ele transforma sim. Ele transforma a vida sim. Ele faz a diferença de vida sim. Se você continua vivendo de qualquer maneira, é porque você não dá espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Porque se Ele agir na sua vida, Ele te transforma. E Ele te transforma de dentro para fora. E você vai derramar bênção em vez de derramar maldição. Amém? Irmãos, Ele quer ser louvado em todas as circunstâncias da nossa vida. A gente precisa louvar o Espírito Santo, ter relacionamento com Ele. Eita Deus. Eu não ia falar tudo isso, gente. Eu ia só ler aqui, eu não ia falar mais. Olha, e o Espírito Santo lá em Tiago fala que ele tem ciúmes da gente. Pode colocar Tiago 4, por favor? Tiago 4. Eita, pastor. Era para ficar 5 minutos? Não era para pregar, gente. Tem como colocar? Tiago 4? Isso. Tiago 4. Eita. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Próximo. Ou supondes que quem em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito, é Ele que Ele fez habitar em nós, irmãos, a gente vê aqui, ó, que o Espírito Santo ele tem ciúmes da gente, ciúmes quando a gente fica com amizades com o mundo. E aí volta no outro, por favor, no 4. Infiéis, adúlteros, tem uma tradução que fala adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com a de Deus? O Espírito Santo ele só vai agir mesmo na nossa vida quando a gente rejeitar as coisas do mundo. Olha só, infiéis é como um casamento, irmãos. A gente é casado com o Espírito Santo, ele habita na gente. Se você tem amizade com o mundo, logo você está traindo o Espírito Santo. Infiéis, olha só. Infiéis. O Espírito Santo ele nos dá a oportunidade todo dia da gente ser fiéis a Ele. Ele quer mais de você. Você precisa dar espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. E se você der espaço, olha que maravilha, ele gerará frutos em você. Os frutos do Espírito. Olha que coisa mais linda. Você vai passar pela face da terra e vai cumprir o seu propósito. Outra coisa que eu tinha problemas, eu não conseguia entender o meu propósito na terra. Eu falei, Deus, para que eu existo? Vou falar para que a gente existe. A gente existe para glorificar a Deus e salvar almas lá do mundo. Mas a gente só faz isso quando a gente cumpre o nosso propósito com o Espírito Santo. Deixa Ele gerar os frutos do Espírito em você. Ele vai te usar para ganhar almas e transbordar na vida de outras pessoas. Você vai derramar o Espírito Santo quando você tiver o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo fala que ele é o Espírito de vida. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se a gente tiver esse Espírito dentro da gente, o que a gente pode fazer? Nada segura a gente, que é o que fala a palavra de Deus. Se a gente deixar o Espírito Santo agir na gente, muitas coisas maiores nós faremos. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente quer as coisas de Deus, a gente anseia as coisas de Deus. Não são as nossas coisas. São as coisas do Senhor. Porque a gente não está nessa terra só para enriquecer, trabalhar, enriquecer e pagar conta. Não é só isso. Você precisa viver com o seu Deus, viver com o seu Senhor. Foi para isso que Ele colocou a gente na terra. Para ter comunhão com Ele. Ele nos criou, nos formou para isso. Para ter comunhão.
E se você tiver o espírito de vida, você vive em novidade de vida todos os dias. Você vive em novidade de vida mesmo passando necessidade. Você é feliz, porque se você tem o Espírito Santo, até na necessidade você é feliz. Amém? É o que eu tenho para falar. Se desperta, irmãos. Dê lugar aos impulsos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá impulsos na nossa vida, ele nos fala para fazer coisas. Ele fala para você, liga para uma pessoa, porque essa pessoa está precisando. E aí você fica, nossa, eu tenho que ligar para a pessoa, mas eu vou falar o quê? Ele só liga, irmãos, o Espírito Santo vai fazer a obra. Quem convence é o Espírito Santo. Obedeça ao Espírito Santo. Foi o que eu falei na sexta. Se você não der lugar para o Espírito Santo agir nas pequenas coisas, nas grandes que ele pretende te usar, você não vai ser usado. Às vezes ele quer te usar para curar uma pessoa. Às vezes ele quer te usar para salvar uma pessoa. Às vezes ele quer te usar para expulsar demônios. Mas você não vai ser usado, porque você não dá lugar. Dê lugar para o Espírito Santo. Porque ele tem propósito na nossa vida. E cada um ele usa de uma maneira. Seja, igual o Wesley falou depois, que na sexta-feira ele pregou, cada um é uma ferramenta na mão de Deus. Um é um martelo, um é um prego, um é uma porquinha, um é uma chave de fenda, um é uma marreta. Cumpra o seu propósito na terra, irmãos, porque no grande dia, irmãos, Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar da gente tudo que Ele nos deu e a gente negligenciou. Ele vai cobrar da gente. Amém? Glória a Deus, Ele me despertou, irmãos. Mas eu vou te falar, eu só despertei por causa desse homem aqui, ó. Por causa desse homem aqui, ó, que se levantou. Não, porque esse homem se levantou e começou a orar. Deus usou a vida do pastor. E isso tem gerado, pastor, isso tem gerado frutos. Isso está gerando, ainda está gerando. Muitas mais pessoas vão se levantar aqui, ó. O Espírito Santo quer usar a vida de vocês, irmãos. O Espírito Santo quer fazer a diferença nessa terra através da vida de vocês, irmãos. É tempo de reconciliação. Irmão, se você está em pecado, é simples. Se arrependa, confesse e mude. É só isso. Tudo que está entulhado na sua mente, tudo que está entulhado ali dentro de você, peça, Espírito Santo, mostra para mim o que me impede de chegar a você. Ele vai te mostrar. Ó, se reconcilia com tal pessoa. Ó, vai lá e resolve isso. Ó, vai e faça tal coisa. Ele vai te falar, irmãos. Porque eu tive que buscar pessoas que eu machuquei e feri no passado. Eu fiz isso esses dias. O Espírito Santo trabalhou. Porque a gente chateia as pessoas, a gente magoa as pessoas. E a gente não tem vergonha na cara. É, vergonha na cara, irmãos. De pedir perdão. A gente tem que pedir perdão para os nossos irmãos. O Espírito Santo quer nos usar, irmãos, mas a gente precisa ser humildes. Esse poder é colocado em vasos de barro. Nós somos barro. É barro. A gente não é nada nessa terra, irmãos. Nós somos um sopro. Nós somos vasos de barro. Mas que maravilha, o Espírito de Deus habita em nós. O próprio Deus habita em nós. E nós devemos servir uns aos outros. Então, o Espírito Santo fala muito sobre isso. Peça perdão às pessoas quando você machuca elas. Não passe por cima do pecado, porque ele vai só entulhar, e vai ficar aquele montão de lixo que você carrega nas costas, que é o seu fardo. Resolva os seus problemas. Peça para o Espírito Santo te mostrar, porque ele me mostrou em tudo que eu estava errando. Em todos os pecadinhos pequenininhos, sabe, que ficava lá assim, ó, que a gente negligencia. Do jeito que a gente fala com as pessoas, do jeito que a gente pensa, tudo, o Espírito Santo te mostra. Irmão, se você quiser mudar, o Espírito Santo te muda. É só você deixar. Amém? É isso que eu tenho para falar. Glória a Deus.